na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Paz do Senhor, queridos irmãos, iniciamos mais um programa da Superintendência da Juventude. Estamos situados na Avenida Farrapos, número 312. O nosso superintendente da Juventude é o pastor Adriano Licidônio. Nosso supervisor é o irmão Leonardo Goulart, presbítero Leonardo Goulart. O nosso líder aqui da sede internacional dos jovens é o presbítero Tiago Machado. Estou eu aqui, irmã Fernanda Clavijo, com as minhas irmãs. Aline Feuler. Aline Vieira. A paz Glória do a Senhor, Deus. irmãos. Irmãos, essa noite a gente vai trazer a vocês algo que todos nós, se já não estamos passando, né? Se não passamos, já passamos algumas vezes. Que é aquele momento que a gente se pega numa tentativa de ser um pouco melhor, de fazer as coisas de maneira certa, de agradarmos a Deus. Mas dentre todas as coisas, a gente ainda sente que dentro de nós está uma bagunça. Mas queríamos aproveitar e pedir para que os irmãos compartilhem essa programação. Amém. Vamos estar... Glória a Jesus. Vamos aproveitar e vamos orar? antes de Amém, é começar? verdade. E logo em seguida estaremos colocando um louvor para que os irmãos possam ser edificados juntamente conosco. Irmã Aline, pode orar? Amém. Amém, Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, diante da Tua santa e bendita presença, Senhor, nós nos encontramos nesse momento, Amém, Deus. Jesus. Te glorificamos, Senhor, e te exaltamos, Senhor, por esta maravilhosa oportunidade, Senhor, que temos, Senhor, de estar na Tua presença, Senhor, e reunidos em Teu nome, Senhor, juntamente com os nossos irmãos, Pai. Deus, soberano e santo, Senhor, o Senhor bem sabe, Senhor, qual a temática que iremos, Senhor, abordar nesta noite, Senhor. E nós rogamos a Ti, Senhor, que este tema, que esta palavra, Senhor, que será estudada ainda que brevemente, Senhor, ela possa alcançar vida, Senhor, ela possa cumprir com o Teu propósito, como diz em Tua palavra, que a Tua palavra, Senhor, ela não volta vazia, Senhor, antes ela faz aquilo que Te apraz, Senhor, que possamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, não somente nós, mas aqueles que já estão conosco, Amém, Pai. e aqueles que estarão, Senhor, daqui a pouco, Senhor, Aleluia. conectado nesta programação, que possamos ser, Senhor, uma Aleluia. flecha em Tuas mãos nesta noite. E porque, Senhor, aqueles, Senhor, que estão conosco, Senhor, pelo chat, porque também podem ser instrumentos, Senhor, Teu. Deus, fica conosco, Senhor. Nós Te agradecemos e entregamos, Senhor, esta programação diante de Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus! Oh, glória a Deus! Quantos querem se encontrar com o noivo? Levanta a mão! Quantos querem se encontrar com o noivo? Levanta a tua mão, levanta a tua mão, diga eu quero! Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero! O encontro do noivo com a igreja Oh, será glória a Deus! tão lindo. E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia. Vai adorando! Quem tem azeite na botija vai se encontrar com o noivo. Não pode faltar gente! Não pode faltar gente! Eu abro mão dos meus maiores sonhos. O meu desejo é te ver com os anjos. Sei que existe esse lugar Aleluia! que o dinheiro não pode comprar.
Forte ao Senhor. O encontro. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia. Quantos aguardam o noivo? Somos a geração que espera a sua volta, Rei da glória. Somos a geração sua face já adora. Somos a geração do arrebatamento. Enquanto esse dia não chega, traz o avivamento. E traz o avivamento. O encontro do Noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia. Oh glória. Oh glória. Teu avivamento, Senhor, teu avivamento, o teu avivamento, o teu avivamento. Somos a geração somos a geração Força. que busca a sua face, Oh, coisa boa. te adora. Olha a brisa de Deus. Somos a geração do arrebatamento. Enquanto esse dia não chega, traz o avivamento. Somos a geração que espera a sua volta, Rei da glória. Maranata. Somos a geração que Maranata. busca a sua face, te adora. Somos a geração do arrebatamento.
dentro do noivo. Torando-nos. Só igreja. Então, queridos irmãos, compartilhem, comentem, né? Participem juntamente conosco através do chat. Podem interagir bastante conosco essa Irmã noite. Fernanda, nós já temos algumas pessoas, irmã Aline Feula, Amém. Glória a Deus. aqui conosco nesta noite. Glória a Deus. Temos o irmão Messias Bittencourt conosco, dizendo: Glória Deus a abençoe Jesus. esta programação. Amém, irmão Messias. Assim seja. Deus abençoe a sua vida também. Amém. Glória a Deus. Temos também o irmão Eduardo. Glória a Jesus. E ele nos deixou uma passagem bíblica ali, algumas referências bíblicas. Obrigada, irmão Glória a Eduardo, pela Deus. contribuição. E também o irmão Miquel Castro. Glória a Jesus. Continuem compartilhando esta programação. Continue conosco, né? E também participando ali por meio do chat. Amém. Glória a Jesus. Saímos há pouco, então, de um culto extremamente abençoado, o culto da juventude aqui da sede internacional. Estamos aqui no programa e logo em seguida temos, né, a grande vigília da União Feminina. Glória Hoje a o Jesus. dia aqui na sede internacional está agitado. Desde as 9 da manhã em muitas atividades, né? 9 da manhã iniciou Amém. a consagração hoje, né, da igreja. Depois ensaio da juventude, culto da juventude, que passou das 10 horas da noite, muitos visitantes, né, minhas irmãs? Amém. Glória a Deus. Eu acho Pessoas mais de aceitando 20 Jesus. Pessoas aceitando Jesus, almas chorando, né, ao serem tocadas por Deus, ao receberem oração. Glória a Jesus, estamos muito alegres com Deus. Mais de 20 visitantes, Mais né? de Isso 20. alegra o nosso Aleluia. coração. E se o nosso coração se alegra, imagina o de Deus, né? É verdade. Glória a Deus. E a palavra Que também, palavra que maravilhosa, foi né? ministrada, Misericórdia. vem ao Glória a encontro Deus. do que nós iremos falar nessa noite. Glória a Jesus. Então, vou falar um pouquinho sobre o culto, né? O irmão trouxe lá sobre o livro de Daniel, ele tá falando sobre Ananias, Misael e Azarias, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. E nós estávamos conversando que isso não deixa de ser uma confirmação para nós, né? Amém. Porque o nosso tema é uma nova identidade de Jacó a Israel. Aleluia. E os nomes, né, dos nossos queridos irmãos foram trocados assim que eles entraram na Babilônia e eles receberam o significado. Vou contar para vocês o significado, né, de Ananias, Misael e Azarias. Significa Deus foi gracioso, quem é como Deus e Deus é quem me ajuda. E eles receberam outros nomes, né? Deixa eu botar aqui. Glória a Jesus. Amém. Então, como a Fê já deu uma adiantada, nossa temática é uma nova identidade, né? Então, trataremos dessa noite das novas identidades que Deus dá, né? Por meio ali da sua palavra, que Ele nos conta. E especialmente falando, então, da vida de Jacó, que de Jacó passou a ser Israel. Não vou nem perder meu tempo falando do significado dos nomes que o rei da Babilônia deu para eles. Amém. Então, a nossa palavra, né? O nosso versículo base para nossa temática de hoje, ela se encontra em Gênesis, no capítulo 32, no versículo 28. Então, a gente se ateve somente na parte A do versículo e diz assim a palavra de Deus. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Para quem pode lembrar um pouquinho dessa passagem, foi aquela ali onde Jacó lutou com o anjo, né, pedindo a bênção. Eu gosto bastante, inclusive, do louvor, do cântico que tem em relação a isso. Às vezes eu tô em casa e tô, Jacó, segurou o anjo, segurou o anjo. Então, eu Glória a gosto Deus. bastante dessa passagem. Acho ela tremenda, né? Então, a gente vai trazer um pouco sobre a vida de Jacó, quem ele era antes, né? Quem era Jacó e quem Deus ali passou quando renomeou ele, quem ele passou a ser quando chamado Israel. Glória a Deus. Deus, ele é poderoso, né, minhas irmãs? Amém. Ele nos dá uma nova identidade, realmente. E todos nós, outrora, éramos Jacó. Aleluia, é verdade. E recebemos uma nova identidade, um novo... Não só um novo nome, mas uma nova estrutura, um novo pensamento, um novo coração, uma nova história, né? Amém. Deus, ele simplesmente reescreve os nossos dias, reescreve a nossa história. Assim como um barro realmente nas mãos dele, ele nos dá uma forma diferente.
ele não só nos muda, ele nos transforma. E é impossível nós voltarmos a sermos o que nós éramos antes. Eu sei que ali, né, na hora do culto, o irmão falou sobre esse caminho inverso à nossa passagem, né, que ele queria o quê? O diabo queria fazer com que aqueles jovens esquecessem quem eles eram em Deus. Ele queria desfigurar aquilo que Deus já tinha feito, né, através dele, do poder dele. E eles não aceitaram a identidade imposta pelo mundo. E o quanto isso transparece, né, que nem tu disse, isso transcende entre a palavra do irmão e aquilo que a gente já tinha estudado para trazer hoje, nesse aspecto, porque os três, eles se negaram a aceitar essa identidade do mundo, enquanto Jacó, desde o princípio, ele foi aceitando, né, ele já nasceu, então, Jacó, né, o significado do nome Jacó, ele entra como enganador, suplantador, né, o significado do nome dele já traz que ele buscaria a fazer as coisas, não da maneira como Deus queria, né, mas buscando uma enganação, fazer as coisas da maneira que ele achava certa, na força do próprio braço, né, não tendo essa obediência e essa submissão a Deus, né, que é o que justamente tu contrapôs em relação aos três rapazes. Sim, e o nome Jacó, ele foi por ele ter, né, na hora que ele saiu ali, que o irmão saiu do ventre, ele segurou no calcanhar. Ele queria... É interessante, irmãos, ali em Gênesis 25, que nós vemos que Jacó ele já nasceu debaixo de uma promessa de Deus. É verdade. Como nós, né? Todos nós, a própria palavra de Deus nos diz em Salmo 139, 16, né? Que ainda quando éramos massa informe no ventre, né, da nossa mãe, quem sabe não, com certeza ela nem sabia ainda que nós estávamos ali. Deus já havia escrito algo para as nossas vidas. Amém. Para minha vida da irmã Aline Feula, da irmã Fernanda e de vocês que estão conosco. Deus escreveu uma história. Deus escreveu algo com um propósito, com um fim. Glória a Jesus. E nós vemos ali no capítulo 25 de Gênesis 25, 21... capítulo 25, verso 21, que diz assim: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E então, irmãos, olha que coisa tremenda. Deus é Deus de propósito. Aleluia. Aleluia. Deus é um Deus que ele não faz nada, absolutamente nada sem propósito. Glória a E Jesus. nós vemos ali que Isaac, ou melhor, que Jacó já era fruto de um milagre. Porque a palavra nos conta que a sua mãe era estéril. E ali já iniciou, né, um milagre, um propósito de Deus. E tendo orado, então, Isaac, vem então Rebeca gerar Jacó. E a palavra continua nos dizendo assim, no verso 22, 23, diz assim: os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. E no verso 26 diz assim: depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos, quando Rebeca lhes deu à luz. Amém. Então, assim, nós já vemos que havia uma promessa. Aqui no verso 23 nos conta que havia uma promessa já sobre a vida de Jacó. E aí nós estávamos conversando enquanto tocava o louvor, que Deus é um Deus que ele faz o que ele quer, né? Ele faz o que ele quer, porque certo é que Esaú nasceu primeiro, então Esaú era o primogênito, né? Mas desde o ventre, ó, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. E aí a palavra vai nos dizer, mas ali um pouquinho depois, assim, ó, e o mais velho servirá ao mais novo. O mais novo, o mais moço. Quem era o mais moço?
Jacó? Jacó. Isso que é o que a gente estava debatendo aqui antes, né? E um pouco do estudo que a gente trouxe, que parece que Jacó não confiava nessas promessas de Deus. Né? Ele não confiava nem... Parecia que ele não confiava nem na promessa que Deus já tinha dado, que o mais novo, né, seria servido pelo mais velho, e também não queria confiar no tempo de Deus. Ele queria fazer tudo no próprio braço, manipular ali as situações, né? E aí a gente entra nessa primeira questão da primogenitura, que ele engana o próprio irmão querendo a primogenitura. Mas para que ele queria a primogenitura se já estava dito que Esaú iria servi-lo? Né? Para que sair da rota dessa maneira, né? Certo é que Deus tinha aquilo para ele. Pois é. Né? Desde o ventre, antes mesmo dele vir à terra, antes mesmo dele chegar, Deus já tinha escrito que o irmão dele... Né, que ele... Exato. Só que, irmã Aline, nós olhamos assim... E não... Muitas vezes... Onde é que teve... Onde é que foi a ruptura na vida dele, na verdade, ele deixou de... o erro, por quê? Porque ele ainda não tinha entendido esse caminho de lutar com Deus. Para alcançar de Deus o que Deus tinha para ele. Aleluia. Então, ele por não entender esse caminho de lutar com Deus, que mais adiante ele passou a entender, ele começou a fazer coisas para alcançar o que Deus tinha para a vida dele, mas com a força do braço dele. Ele começou a se estribar no próprio entendimento dele. Então, eu tenho isso no meu coração, isso é para mim, e eu vou alcançar de qualquer jeito. E aí, de qualquer maneira, custe o que custar, e custou mesmo, a gente vai ver mais adiante as consequências de tentar alcançar aquilo que Deus tinha. Ele não estava querendo algo que não era que não vinha da parte de Deus, algo que não era legítimo, algo que não era o propósito. Não, ele queria algo que vinha da parte de Deus, que era de Deus para a vida dele. Porém, no tempo dele, do jeito dele. É verdade. Né? Então, a gente pode ver, né, como a irmã Aline já discorreu ali, que ele entrou por um caminho, né, de mentira, né, de enganação. E aí as irmãs entra, né, a questão do próprio nome de enganador, né? Começa ali então enganando o próprio irmão, né? Era um prato de ervilhas, se eu não me engano. Lentilhas. Que ele usou em troca da primogenitura do irmão. Aí eu não consigo conceber o que é melhor ou menos pior. Né? Se foi Jacó o enganador ou Esaú que vendeu sua primogenitura por um prato de lentilhas. Então, e é uma sucessão de enganos, né? Começa esse engano com o próprio irmão da primogenitura, depois ele engana o próprio pai em troca da bênção. Né? Isaac queria abençoar o filho mais velho. Ele ia dar a bênção para Esaú. Ele não ia dar a bênção para Jacó. É que era uma imposição de Deus, né? Que o primogênito seria de Deus, que as bênçãos viriam sobre ele. Então, assim, Jacó, ele vem e ele quebra uma estrutura estabelecida por Deus, porque ele lutou com Deus, por aquilo que ele queria. Ele queria as coisas de Deus, só que do jeito dele, da maneira dele, né? Não respeitando a ordem das coisas. E automaticamente isso moveu o coração de Deus. E depois disso, nada mais foi igual. Pois então. Imagina que depois, né, quando ele já tá lá velhinho, a gente vai discorrer toda a história, né, mas imagina que lá quando ele tá velhinho, José, ele chega diante de Jacó, ele já tá com os olhos pesados, a Bíblia conta que ele já tá com os olhos quase cegos, né, pesados de velhice e mal enxerga. E José coloca os dois filhos diante de Jacó e ele fala assim... passando os dois como filhos dele, como filhos do próprio Jacó, e ele fala assim, que era para ele abençoar, né? E ele colocou Manassés embaixo da mão direita e Efraim debaixo da mão esquerda. E Manassés, ele era o primogênito. E na hora da bênção, Jacó inverte as mãos. E José não entende ali, tira a mão dele e fala assim, não, esse daqui é o primogênito. E ele fala assim, não, o menor será maior. Então, assim, ele está falando que tu não enxerga, os meus olhos físicos não enxergam, mas eu tenho uma visão lá na frente que Deus já me revelou, que o pequeno será maior. Aleluia. Então, ele, através de Jacó,
essa ordem foi modificada. Tanto que Deus, ele tem um símbolo tão forte, né? Que imagina que a Bíblia toda fala que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Deus não tá falando assim, eu sou o Deus de Israel. Ele fala assim, Jacó, daquele lá. Aleluia, aquele que fez errado. Glória a Deus. Aquele que tentou com as mãos dele me alcançar, e me alcançou. Quem me alcançou foi Jacó. Aleluia. E eu o transformei em Israel por causa disso. Aleluia, glória a Deus. Jesus. E aí a gente segue, né, discorrendo um pouco sobre a vida de Jacó, enquanto ainda Jacó, né, antes de Deus renomeá-lo. E a gente pensa assim, né, ele teve essa sucessão de enganações. Sim. Algo que me chama muito a atenção durante a segunda enganação, principalmente, né, que foi sobre a bênção de Isaac, é que a Rebeca ajudou. Participou. Uhum. A Rebeca ajudou o filho a, de certa forma, passar a perna ali no próprio pai. Né? Apesar de Jacó, por exemplo, José não tentou passar a perna no próprio pai para que ele abençoasse o filho mais velho. Fez o que foi era algo justo de diante Jacó, de Deus. É, né? Foi algo que Jacó viu. Mas ali a Rebeca está envolvida nessa enganação. Isso me surpreendeu muito. Né? Dela dar as roupas do outro filho, de botar a pele, porque o Esaú era mais peludo. Uhum. Teve ali um plano sendo executado, né, para ter essa enganação. E eu acho isso tremendo, né? E mais tremendo ainda é que passa a situação, Jacó dá Isaac dá a bênção e Esaú descobre, a coisa fica feia e Jacó vai embora. A saída é ir embora. E aí ele foge das consequências do próprio ato que ele teve. Porque ele já tinha o que ele queria, né? Mas aí, na cabeça dele, onde é que aquilo ia levar ele, né? O que será que ele pensou? Tipo, não, já ganhei já roubei a primogenitura do meu irmão. Já ganhei a bênção. Né? Agora eu vou ir pro mundo e descobrir como é que eu vou formar a minha grande nação, a qual o meu irmão vai me servir. E isso, né, é uma coisa que Deus não me revelou ainda. Quem sabe, discorrendo em outro momento, a gente consiga trazer essa situação. Né? E isso eu achei tremendo, assim, da vida de Jacó, porque ele foge do irmão, e a partir daquele momento ele passa anos sem ver Esaú. E temendo. Né? Isso eu acho tremendo, porque ele enganou, mas ele não foi aquela enganação que parecia com orgulho. Não, eu enganei meu irmão, peguei ele a fugiu também, porque ele fugiu. Ele já sabia, né? Ele já estava com aquilo que ele queria, mas ao mesmo tempo ele ganhou um inimigo. Esse não era o propósito de Deus, né? E aí ali em 27 de Gênesis 40, vai nos dizer assim, ou melhor, 27, 41. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção, com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei Jacó, meu irmão. Ele é prometido de morte, ele é prometido, ele fugiu. Então, mais adiante, então, Rebeca e Isaac, então, conversam e entendem, então, né, que o jeito é sair. E aí existia um temor também no coração de Rebeca de que Jacó fosse para uma terra e casasse com mulheres cananeias. Sim. Né? E aí ia ser bem complicado, né? Sim. Porque ia se envolver, enfim, com os descendentes lá de Ismael e etc. O que não era o propósito de Deus. Então, Jacó é instruído, se não me falha a memória, pelo próprio pai, né? Para tomar esposa do povo de Abraão, né? Da terra de Naor, acho que se não me falha a memória. Então, por isso ele fugiu, porque existia agora uma ameaça sobre ele, existia, né, um risco, um perigo, né, de morte. Sim. E ele precisou sair. E aí, então, já começou a fuga e as consequências. E nós podemos trazer, mas
né, para dentro daquilo que nós temos estudado nas escolas bíblicas, né, do ministério, dentro da revista, né, do Projeto Divino, que sim, Deus tinha aquilo para ele, mas ele, por tentar alcançar aquilo na força do braço dele, ele estava entrando por caminhos alternativos. Sim. Deus tinha. Então, Deus tinha um plano ideal, perfeito, né? Bom, perfeito e agradável. Ele ia alcançar porque era projeto, era promessa de Deus. Mas ele começou a entrar por caminhos alternativos para alcançar o que Deus tinha para ele. Verdade. E aí nós podemos ver, irmãs, que as consequências, elas começaram a vir. Ele teve que se, então, distanciar, né? De seus pais, da família, conseguiu um inimigo para ele, né? Que foi seu próprio irmão. E outras coisas mais, né? Mas me surpreende em relação à vida de Jacó é que ele enganou o irmão, ele saiu com o pai saiu com essa promessa de morte de dentro da própria casa, né? Saiu ali, vamos dizer, debaixo da asa, debaixo do que era projeto com os pais, para ir para fora. E mesmo assim ele não aprendeu, né, a parar de conseguir as coisas pelo próprio braço e não debaixo da promessa de Deus, debaixo do plano que Deus tinha para ele, né? E aí ele vai lá parar na casa de Labão. E aí ele decide, na força do próprio braço novamente, né? Não sei até que ponto tinha direção de Deus ali, pelo amor... Para ir para lá era uma direção. Sim, mas o amor pela Raquel, porque ele gostou de Raquel, porque ela era formosa, porque ela era bonita, né? Não tinha ali um propósito interno, era uma coisa muito mais carnal, aquele amor dele por Raquel, né? Talvez o projeto ideal de Deus para a vida dele fosse Lia, que concebeu vários filhos, né? A gente pode entrar também nessa questão dos filhos, porque ele trabalhou 14 anos, ele trabalhou os primeiros 7 com a promessa de que receberia a Raquel. E aí Labão disse, não, aqui a gente não entrega a mais moça antes da mais velha. E então, aquele que enganou foi enganado. Eu ia dizer agora, né? Virou. E a colheita começou a chegar, né? Isso é tremendo. Porque o que havia sido combinado com Labão é que 7 anos ele trabalharia por Raquel. E tendo trabalhado por Raquel, ele foi enganado na noite lá, né? De núpcias. E aí recebeu Lia no lugar de Raquel. E aí eu acho que, se eu não me engano, começou o processo de colheita. A ira do Senhor se irou contra isso, né? E aí Raquel era estéril depois que os dois casaram, né? Ela não concebia filhos, e Lia já tinha dado alguns filhos para Jacó quando ele conseguiu de fato casar, né, com a Raquel, que era o seu grande amor. E ele então foi enganado por Labão, ele trabalhou o dobro do que eles tinham combinado no começo, né? Até que conseguiu casar com Raquel. E aí, depois de anos, ali, Deus permitiu, então, que Raquel concebesse, né, os seus filhos, que depois a gente entra, que eram filhos que eram os grandes amados ali por Jacó, né, que a gente vê mais pra frente da história, que tem a história de José, que depois os irmãos também. Mas aí a gente já iria para outros caminhos que não, essencialmente, esse pedaço da vida de Jacó que a gente quer tratar. Irmãs, o que as irmãs acham da gente atualizar um pouquinho vamos. Quem está conosco? E aí, glória a Deus. E aí vamos dar seguimento no tema logo a seguir. Chegaram várias pessoas. Glória a Deus, já temos vários irmãos conosco. Glória a Jesus, ficamos alegres por isso, não estamos sós aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos a irmã Cristiana, que Deus abençoe, está dizendo paz, oração e união. Deus Aleluia. Abençoe. Irmã Silvana, de Fortaleza? Isso? Fortaleza. Paz, Glória oração e união. Glória a Deus. Divulga, irmã Silvana, que mais pessoas em Fortaleza possam ser alcançadas por essa palavra. Amém. Irmã Vera Jardim, glória a Jesus. Irmã Vitória. A irmã Vitória, Adolfo, jovem aqui da sede, nosso irmão Jorge Wolff, que está sempre ligadinho nas programações. Deus abençoe o senhor e sua família, irmão Jorge. Irmã Liomar Oliveira, glória a Deus. Deus abençoe minha irmã. Irmã Valéria também, pelo que está escrito, fala espanhol, não é daqui. Glória a Jesus. Deus abençoe, irmã Valéria. E também temos o irmão Saul. Conhece, irmã Lili? Conheço. Deus abençoe.
E também temos a irmã Samara Graciele e irmão Ezequiel Pinheiro, da nossa sede. Glória a Deus. Irmã Joyce, irmã Regina Ramos e irmão Kleberson. Glória a Jesus. Aleluia. Bênção de Deus. Deus abençoe, irmãos. Continuem ligadinhos e também podem fazer as suas contribuições conosco aí no chat. Glória a Jesus. E aí, onde paramos? Nas Deus, consequências, nas né? consequências Por enquanto. Deus, ele acaba fazendo com que nós venhamos a repensar, né, sobre as nossas atitudes quando nós somos atingidos por aquilo que outrora nós fizemos para outras pessoas e acabamos descobrindo o quão desconfortável é É verdade. quando somos enganados, né, porque a bênção estava sobre ele agora. Só que ele não ia tocar nas coisas de Deus da mesma maneira, né? Deus, através daquele caminho alternativo que ele entrou, estava preparando ele para que ele não fosse mais ele, para que ele se enxergasse e Sim. reconhecesse os seus erros, o quão ruim é fazer isso com os outros, né? Porque isso veio acontecer com ele também foi enganado, ele também foi... Uma hora ele era o enganador e hora ele foi enganado, né? Eu acho que como consequência também das suas atitudes, né? Eu acho que foi certeza. ali uma permissão de Deus, de certa forma, para que Deus começasse a forjar ele, para que desse caminho alternativo que ele pegou, ele começasse a retroceder para o plano ideal, né? E isso eu acho tremendo, assim, depois de quase 20 anos que Jacó estava fora ali da direção de Deus, Deus fala com Jacó, né? Isso diz, se eu não me engano, onde é que tá? Tá por aqui. Daqui a pouco eu me relembro aqui exatamente, o versículo vem à cabeça. Mas é o 31:13, se eu não me engano. Que eu tinha deixado anotado. Que diz o seguinte. do outro Ó, lado. e disse o Senhor a Jacó. E isso eu acho tremendo, é só essa primeira parte do versículo, né? Depois de quase 20 anos, Jacó estava fora da direção de Deus. E Deus aí fala, disse o Senhor a Jacó. Deus fala com ele. Torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então, depois de 20 anos dele afastado dos caminhos, né, mais ou menos os 20 anos é uma especulação, né? 14 anos que ele trabalhou ali Sim. por Lia e Raquel, mais uns anos a mais ou a menos de um lado e de outro, até ele receber a promessa, para Deus ali falar com ele, então ordenar que ele retrocedesse. Né, ó, tu saiu do meu plano, teu plano era lá. Tu foi lá, enganou teu irmão, enganou teu pai, teve que fugir, mas agora eu vou ser contigo. Faz o que eu tô te pedindo, volta para a terra dos teus pais e para tua parentela. Né? E diz ali então que Jacó mandou vir Raquel e Lia. E aí teve toda aquela negociação com Labão foi atrás, Sim. entre outras coisas, assim. Mas só depois de escutar a voz de Deus que Jacó consegue recomeçar Glória e a voltar Jesus. para esse processo na vida dele. Né? E aí a gente pode ver coisas tremendas depois que Deus fala ali com Jacó, porque a partir desse momento, no meio desse caminho, né, entre Deus falar para pedir para voltar para a terra, a situação com Labão, quem é que Jacó encontra? Jacó encontra Esaú. E acho que nesse processo de forja de Deus, nesse encontro com Esaú, que Jacó estava temeroso, né? Ele mandou, manda os gado, manda os filhos, manda todo mundo na frente e eu chego por último, né? Vamos preparar o terreno ali de Esaú. E a Bíblia nos traz que quando os dois se veem, não há mais não há aquela ira, não há mais aquele desejo de morte por parte de Esaú. Acho que houve ali um trabalhar de Deus tanto na vida de Jacó, de também poder entender que o que fez foi errado, como na vida de Esaú, para que não fosse contra o irmão, para que eles também entendessem cada um o seu propósito dentro daquela família e que os dois seriam grandes nações, conforme lá
aquela primeira promessa de Deus Exatamente. que a irmã Aline leu. E isso eu acho extremamente tremendo. Então, ele começa a entrar no plano de Deus e Deus reestabelece essa aliança quebrada com o próprio irmão. Que foi o motivo da fuga, né? O motivo dele ter saído. Então, Deus começa a botar de volta as coisas no lugar. Glória Eu a acho Deus. isso muito tremendo, né? E aí começa esse retorno ao centro da vontade de Deus. E agora, passando para o Novo Testamento, irmãs, lá em 1 Coríntios 15, 10, uma palavra que foi trazida na nossa vigília geral, que foi sábado passado, e que foi uma bênção de Deus. Amém. O preletor, ele trouxe com base, a mensagem dele com base na palavra de 1 Coríntios 15, 10, que nos diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou. Né? E aí eu pergunto para as Aleluia. irmãs, quando Deus olhava, né, ou melhor, Deus, ele é pego de surpresa? Nem um pouco. Será que Deus não sabia, né, que Jacó agiria como agiu? Né? Será que Deus não sabia que ele entraria, que o caráter dele teria que passar por esta mutação? Né? E a sua Aleluia. identidade, ele teria que passar por um processo, um trabalhar da parte de Deus. Ele precisaria passar por esse processo e ter, então, a sua identidade, o seu nome Restaurado. transformado, É verdade. restaurado. Glória a Deus. Mas o certo é, irmã Fernanda, irmã Aline, que Deus, ele sabe de todas as coisas. Né? Ele já sabia quem seria Jacó, ele já sabia quem seria a irmã Fernanda, quem seria a irmã Aline Aleluia. Feula, quem seria a irmã Aline Vieira. E mesmo Aleluia. assim, ele se entregou lá na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Porque Deus, quando ele nos vê, irmãs, ele já vê o produto final. Né? Nós estamos nessa caminhada, nesse processo, e a palavra de Deus nos diz, se não falha a memória, é Filipenses 1:6, Filipenses. que nos diz que aquele que começou a boa obra até o fim há de aperfeiçoar esta obra em nossas vidas. Até a volta de Cristo. Glória a Deus. E não só Aleluia. Jacó, mas nós e os irmãos que estão conosco, certamente, estão num processo de Deus nas suas vidas. E muitas vezes nós olhamos para nós, olhamos para as nossas dificuldades, para as nossas debilidades, para as nossas fraquezas, né? E nos prendemos a isso. Mas Deus não. Deus, ele já está vendo o produto final. Aleluia. Ele já está vendo, aleluia. E pela graça de Deus, a gente pode dizer, pela graça de Deus, sou o que sou. Porque Aleluia. Deus já está vendo Israel. Deus já está vendo o projeto completo na vida da irmã Fernanda. Deus já está vendo o projeto completo na vida da irmã Aline Feula. Mesmo que hoje nós só conseguimos enxergar Uma fraçãozinha. uma fraçãozinha e muitas vezes nos detemos no que não é para nós nos determos, que Aleluia. são as nossas dificuldades, as nossas limitações, as nossas fraquezas. Ou até a nossa própria Aleluia. vontade, né? Que é o caso de Jacó. Porque eu acho que Jacó nem se limitou. Eu acho que ele não se limitou a se botar numa casa e dizer, não, eu não posso. Eu acho que a soberba ali um pouco de Jacó dizer, não, eu posso, eu vou atrás e eu vou fazer. E eu vou Né? alcançar. na Independente força. de Deus estar comigo Deus, nesse sem negócio Deus. ou não. E aí eu acho tremendo isso. Sabe que agora a irmã Aline falou sobre a vigília, né? Teve uma hora ali que eu achei muito incrível, assim, que o irmão Silas, ele falou, né? Ele usou uma analogia como se nós fôssemos o número 0. E ele falou assim, ó, imagina que nós somos o número 0 e que nós não temos valor nenhum. Porque quanto mais nós nos enxergamos, né, mais nós vemos que nós realmente não temos um valor, nós não conseguimos nada com isso, sendo nós, né? E ele fala assim que Deus, ele é o número 1. Glória a E Deus. aí Aleluia. ele falou assim, ó, que quando o número 1 ele se aproxima e ele vai na frente Ele do vai na número frente, 0, Deus na frente. ele falou isso ainda. o 0 vira 10. E ele falou assim, ó, Aleluia. mas o 0 vira 10 não porque o 0 é 10, mas porque porque Deus o tá 1 está na primeiro. frente. Aleluia. E aí, o que Deus estava querendo falar para Jacó, né? Que ele estava na frente. Glória a Que Jesus. Jacó não era o que ele era por ele tentar, é porque ele estava na frente. Aleluia. E todas as vezes que ele compreendeu que aquilo era errado, né? Ele tentou fazer as coisas certas, mesmo
mesmo levando desvantagem por Deus estar na frente dele, ele acabava virando um 10. Porque ali na hora, né, a Bíblia conta que Labão, ele acertava um salário com Jacó. Só que como Deus estava na frente daquilo, Sim. A bênção dele acabava seguindo ele. Então, imagina que todo gado ele começava a nascer de acordo com a vontade que Deus tinha para a vida de Jacó. Por quê? Porque o Jacó mesmo não valia nada, mas Deus na frente de Glória Jacó a Deus, aleluia. acabou modificando todas as coisas. E aí a gente entra, né, nesse ponto, que é a nossa grande temática, a virada de chave, que é o que acontece em Peniel. Né? Deus se encontra face a face com Jacó. Aleluia. E dá uma nova Glória identidade para ele, né? Debaixo do direcionamento de Deus, debaixo dessa forja que Deus estava fazendo com Jacó. E aí o tremendo é que do usurpador, do enganador, ele passa a ser Israel, aquele que luta com Deus e prevalece, né? E Deus transforma a vida dele, muda a rota que ele estava tomando, né? Deus já vinha nessa mudança de rota para ele voltar para o plano ideal. E Jacó sai daquela luta mancando, marcado por essa transformação que Deus tinha para a vida dele, né? E aí a gente pode atribuir várias marcas das nossas próprias vidas, de mudanças que a gente tem que fazer por querer andar com Deus, né? Quando a gente entra nessa luta com Deus e somos marcados, né? Abrimos mão de ser como Jacó, controladores, passamos a buscar a dependência de Deus. Aleluia. E essa, eu acho que é a grande diferença entre Jacó e Israel, né? Jacó lutava, eu não digo na contramão de Deus, porque Deus seguiu dando as bênçãos para ele, porque Deus tinha um projeto muito grande com ele, mas ele suava muito por não andar reto com Deus. Né? E aí ele passou a ser dependente, ele deixou o 1 vir na frente do 0, ele entendeu ali que ele não era nada sem Deus e deixou Deus vir na frente dele. E assim como para Jacó era difícil soltar essas rédeas da própria vida, de confiar em Deus, no tempo de Deus, que não era nada do que ele tinha feito, né? Para nós, às vezes, muitas vezes também é. Deixar essa busca por Deus vir, Glória né? a Deus, Nem sempre aleluia. buscar a vontade de Deus é o que parece mais óbvio para nós. Quantas vezes a gente não é que nem Jacó, que naquele momento roubar o direito do irmão, enganar o pai, pudesse fazer sentido, né? Mas em Peniel, eu acho que o tremendo é que Deus ensina a Jacó a lutar com a pessoa certa e pelo objetivo certo, né? Que ele precisava se render a Deus, buscar o propósito, buscar a sua salvação, né? Mas ele precisou se agarrar naquele anjo, se humilhar e deixar que Deus deixasse nele a marca da transformação. Aleluia. Porque quantas vezes a gente quer que Deus trabalhe em nossa vida, mas não deixa Deus nos marcar, não deixa a gente ser povo santo, povo separado, né? A gente não deixa Deus de fato transformar a nossa vida, porque a transformação deixa a marca. Jesus. Que naquele caso de Jacó, naquele momento, era aquela perna machucada. Né? E Isso é certo tremendo. Irmã Aline, que depois de termos um encontro com Deus, nós nunca mais andamos igual. É verdade. E nosso andar tem uma marca, o nosso andar tem um preço que muitas vezes não é confortável. É verdade. É desconfortável nós buscarmos as coisas de Deus e parecer que o mundo inteiro ele conspira para que nós não consigamos. Parece que o diabo toda vez quer nos dar uma rasteira e arrancar aquilo. E a gente vê Labão no nosso dia a dia tentando reverter aquilo que Deus já estabeleceu sobre nós. E Deus acaba vindo e trazendo as suas bênçãos sobre nós. São coisas que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Nós vivemos a palavra. Essa palavra ela é real no nosso dia a dia e muitas vezes nós não conseguimos identificar, né? Aleluia. Que essas coisas elas se repetem. O diabo ele continua tendo as mesmas artimanhas e que nós precisamos sim buscar as coisas de Deus, entender que Deus está na nossa frente e lutar, guerrear pelas bênçãos
Lutar com Deus e prevalecer, que a gente seja como Israel, né? É tremendo esse processo de Deus na nossa vida, e eu tenho a sensação de quanto mais os processos de Deus acontecem na nossa vida, mais Ele nos fortalece, mais Ele nos dá coragem para seguir adiante. Né? Porque às vezes nos falta um pouco de coragem para seguir adiante, para a gente executar o propósito que Deus tem para nós. Né? Para a gente ser humilde e poder se colocar aos pés de Deus, né? Porque no fim, a mudança do nome, né, de Jacó para Israel não tinha o objetivo de apagar Jacó, mas de valorizar. Eu acredito que principalmente o fato dele ter voltado a ouvir a voz do único que importava ele escutar. Que não era Labão, não era a voz de Lia, não era a voz de Raquel, mas que era a voz de Deus. E que ele voltou a andar na direção de Deus. Né? Deus chamou ele de volta e disse, chega de tu ir por esse caminho de enganação, vamos voltar para tua terra, pega tudo que tu tem, vamos de volta, vou te restaurar com teu irmão, vou restaurar a tua vida, vou restaurar o propósito e terminando isso eu vou te dar um novo nome. Para que a partir daqui tu viva do meu direcionamento, né? Da minha história, aleluia, daquilo que eu tenho para tua vida. Glória a Deus. E todas as vezes que nós vemos essa história se repetindo no decorrer, né? Com o povo, Deus, ele falava muito assim, Jacó, Israel, né? Entre milhares e milhares de versículos à frente, ele se reporta ao povo de Deus como Jacó e Israel. O que tu acha de ler Isaías? E ele faz essa nomenclatura, mas ele pega e fala assim, ele lembra, né, que o povo estava agindo como Jacó, mas eles já eram Israel. Aleluia. Então, assim, isso... Aleluia. Deus, ele nos vê. Glória a Deus. Ele sabe que muitas vezes nós nos sentimos, né, como Jacó, mas ele já nos impôs como Israel. E aí, então, trazendo esse versículo que a irmã Fernanda comentou, ele se encontra em Isaías 44. Um minuto, irmã. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento, aleluia, e torrentes sobre a terra seca. Amém. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na sua própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Aleluia, glória a Jesus. Um minutinho, a irmã Tânia já nos avisou ali. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, irmãos. Esse glória foi mais um programa, então, da Superintendência da Juventude. Né? Coisa boa estarmos aqui, pós-culto, encerrando. A irmã Fernanda pode fazer uma oração para a gente encerrar esse momento? Amém. Glória a Jesus. Deus e poderoso Pai, diante de Ti, Senhor, nos colocamos, ó Deus. Amém, Jesus, apresentamos, Senhor, a nossa vida, a nossa Deus, história até aqui, Senhor, de todos os irmãos que estão nos acompanhando, Deus. Amém, Deus. Toma, Senhor, eles, a história deles, a vida deles, Senhor, assim como o Senhor tomou a nossa vida também, amém, Senhor. Pai, e dá, Senhor, uma nova identidade, Senhor, que eles se reconheçam, Senhor, como Israel, como o nome, Senhor, que o Senhor instituiu sobre eles, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo Senhor estar na nossa frente, Deus. E por o Senhor fazer, Pai, aquilo que exatamente o Senhor quer dentro, Senhor, até das nossas decisões erradas que tomamos. Aleluia. Senhor, abençoa-nos, Senhor, abençoa o teu povo, Senhor, abençoa a tua igreja, Senhor, os teus filhos, ó Pai. Glorifica, Senhor, o teu nome nas nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor, que nos cercam, Senhor, que nos erguem, Senhor, diariamente, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo teu olhar, pelo teu amor, Senhor, instaurado, Senhor, sobre nós. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez até aqui. Nós te agradecemos, Senhor, por essa programação, pela tua presença em nossas vidas e aqui nesse estúdio. E uma paz do Senhor para os irmãos, uma boa noite, e para aqueles que querem continuar ligado, em breve, acredito que já comece, então, a nossa rede mundial de oração até às 6 horas da manhã. E a vigília da União Feminina, é verdade. Amém. Uma Deus paz abençoe. Senhor, amém, boa noite.
na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceito.